muitas das vezes a gente sabe, né? Todo mundo aqui já sabe, não é novidade para ninguém, o excesso de aparelhos eletrônicos, Wi-Fi, celular, computador, lâmpadas, principalmente lâmpadas fluorescentes, isso tudo, gente, vai emitir campos eletromagnéticos que, embora são invisíveis, ninguém vê, mas o corpo humano da gente, que é um corpo bioelétrico, ele sente, tá certo? As nossas células, elas se comunicam com sinais eletromagnéticos. E esses que são chamados de biofótons, que foi descoberto por Dr. Fritz Albert Popp lá na década de 70, que foi um biofísico alemão. Então, ele realmente revolucionou todo o estudo da ciência, porque ele descobriu que células emitem biofótons, que são pequenos fótons de luz, que carregam essas informações, que carregam toda essa comunicação celular. Agora, como que se você emite biofótons de luz, carrega informação e está num ambiente também todo cheio de campo eletromagnético, vai interferir no seu. Então, ele demonstrou que essa emissão de luz gera um campo eletromagnético que é único para cada um de nós, tá certo? E que é único também e extremamente necessário para nossa alta regulação, tá? Então, gente, o que eu quero falar que a biorressonância, que é um teste tão simples, né? A gente pode usar, né? Tem muitos alunos meus aqui queridos que eu estou vendo, então a gente pode usar o aurímetro para identificar o que está afetando o corpo, seja o da gente ou seja do cliente da gente. E também, com o dual hold, detectar se está havendo interferência no ambiente. Ah, tá vendo? Onde que está essa interferência? Que interferência que é essa? O que eu posso fazer para diminuir? A gente sabe que neutralizar 100%, gente, não é possível, mas o que eu posso fazer para minimizar o problema, tá certo? Porque a gente sabe também que essa exposição contínua a esses campos eletromagnéticos artificiais que foram criados pelos homens, quer dizer, equipamento eletrônico, celular, antena, que às vezes você está lá perto de um transformador, e tudo isso realmente interfere na nossa comunicação, gera um estresse celular, gera fadiga, gera cansaço, dificuldade de concentração, vai enfraquecendo, gente, minando o sistema imunológico. Isso é aos poucos, por isso que ninguém não percebe. E isso aqui, o que eu estou falando, não é questão de crença, de misticismo, não. Isso é biofísica, tá certo? Então, pensa no seu corpo ou no corpo do seu cliente como uma antena, tá certo? A gente pensar assim fica mais fácil. Uma antena de rádio muito sensível. Se há uma interferência ao redor, o seu corpo, que é uma antena, vai o quê? Captar e pode captar o quê? Um sinal e ficar distorcido. E a comunicação interna do corpo da gente ficar toda comprometida. Inclusive, já teve estudos publicados, teve um estudo publicado em 2021 por Rodrigues, que ele mostrou a relação da exposição de campos eletromagnéticos de estação de rádio de base e o aumento de mortalidade de câncer, gente. Isso é sério, né? Então, a gente sabe que é um assunto polêmico, é, quando você vai ver pelo Google, eu já fiz essa pesquisa, não, está tudo conforme a legislação, mas a legislação não liga para isso, tá certo? Enfim, está dentro da legislação, está dentro da legislação, mas o nosso corpo, ele sente, tá certo? Agora, então, por isso que às vezes você está lá no seu consultório todo, né? Lindo, maravilhoso, tem lá o computador, tem lá, às vezes você trabalha com alguns equipamentos eletrônicos, tem o celular, tem os fios elétricos que tá passando da rua, tem o transformador, às vezes em cima do seu prédio tem uma antena de, de, de celular, essas coisas. E aí o seu cliente, ele sai de lá cansado. Agora você imagina você que trabalha lá o dia todo, ou metade do dia. E quando eu falo lugar de atendimento, pode ser igual eu tô aqui, ó, eu não estou no estúdio, é o lugar do meu trabalho aqui, tá? Não é um lugar que eu fico muitas vezes. Então, e se tiver interferências aqui excessivas, eu vou ficar, o meu sistema imunológico todo comprometido, fica mais susceptível a adoecimentos. E também, gente, eu quero falar que uma coisa também muito comum, que muitos de vocês já sabem também, a questão das energias telúricas, que são essas correntes subterrâneas de água, né, que passa lá embaixo do subsolo. Essa radiação que chega aqui em cima, ela também nos afeta. São consideradas toxinas energéticas. Pode vir de veios de água. Ah, Patrícia, então quer dizer que tem uma piscina em casa,
eu morar perto do riacho, isso é ruim? Não, gente, isso é maravilhoso, tá? Riacho, água corrente, libera íons negativos, que é excelente para a nossa saúde, tá bom? Porque quando você toma um banho, você chega morta de cansada da rua, você andou muito, enfim, você toma um banho, fala, nossa, meu corpo até deu uma melhorada. Por quê? Porque a água te dá íons negativos. Quando você está nessa poluição, nessa selva de pedras onde a gente vive na cidade, cheia de equipamentos eletrônicos, a gente fica com excesso de carga positiva. Então, ter um riacho perto, ter uma piscina, árvores, né, a natureza, tudo libera, praia, tudo libera íons negativos, inclusive a terra, pôr o pezinho na terra, libera íons negativos, tá certo? Então, isso é maravilhoso. O que são toxinas energéticas são águas, veios de água que passa lá no meio das rochas, lá embaixo. Então, essa batida da água que vai subir essa radiação, que pode fazer mal, dependendo do tempo que a gente fica ali, tá certo? E isso pode estar, às vezes, debaixo da maca do seu paciente. Às vezes, por isso que às vezes você faz um tratamento lindo, você faz uma harmonização, né? Tem cada terapias maravilhosas. Você fala, meu Deus, o negócio é tão bom, mas parece que não está surtindo efeito nos meus clientes, não é isso? Às vezes a maca está em cima de uma energia telúrica, às vezes você está esgotada, sua cadeira em cima de uma energia dessa. Então, gente, tem livros que falam sobre isso. Inclusive, tem um livro que chama Casa Saudável. Falou lá o doutor Hartmann, que foi um médico lá na Universidade da Alemanha, ele descobriu que tem essas linhas de rede Hartmann. Essas linhas também são prejudiciais, que são próprios do planeta Terra. Tudo bem, é normal. Mas se a gente ficar em cima de uma linha dessa de cruzamento, junto com a energia telúrica, que é essa radiação que vem do subsolo, piora mais ainda a situação, tá? Agora, e isso deixa a pessoa cansada, fadiga crônica, dores inexplicáveis, insônia, você não dorme, não sabe por quê, e o sistema imunológico enfraquecendo, tá? Então, isso não é superstição, gente. Isso é um estudo técnico que chama geobiologia, tá? E a biorressonância aborda tudo isso. Patrícia, mas o que tem a ver biorressonância, que é um teste que vai ver esse campo eletromagnético único, ver o que a pessoa tem, qual que é a origem daquele problema, se ela tem metais pesados, se ela tem parasitas, quais os alimentos ressoam com ela, se um órgão dela tá bom, se não tá. O que a geobiologia tem a ver? Tem tudo a ver, você sabe por quê? Além da geobiologia, essas interferências no ambiente também nos adoecer, ela também atrapalha o teste de biorressonância. E a gente faz, quando você usa o aurímetro ou teste de força muscular, ele precisa ser assertivo, ele é muito sutil. E se tem outras interferências ali, pode atrapalhar o resultado. Por isso que a gente tem esse cuidado de conferir o ambiente que a gente está trabalhando para o teste ser assertivo, tá certo? Agora, e quando você pega, fala, Patrícia, mas como que eu vou saber se no meu consultório tem essas interferências? Então, nós já tivemos aula aqui como usar o dual hold, né? Você vai pegar o dual hold, que é um instrumento que a gente usa para detectar interferências ambientais. Então, você vai andar com ele, né? Colocar o bracinho aqui, vai andar com ele paralelo, devagarzinho no ambiente, aonde ele cruzar, ele tem interferência, onde ele abrir muito é porque tem interferência. Ah, Patrícia, mas aí o que eu vou fazer se o dual hold acusou? Bom, uma das maneiras, gente, quando tem muita tomada, né, equipamentos eletrônicos, uma maneira simples, deixa eu até pegar aqui para te mostrar, colocar um orgonite. Esse aqui é grande, mas tem deles menores também, tá? Esse aqui chama orgonite. O que ele faz, gente? Ele tem um recurso muito interessante de proteção contra a radiação eletromagnética, tá? Deixa eu voltar com ele para cá. Nossa, ele é pesadinho, viu? Mas, vamos lá. Tem dele aqui em forma de pirâmide, oval, tem vários formatos. Mas qual que é o interessante dele? Por que ele diminui a radiação eletromagnética? É o seguinte, gente. Isso aqui, ó, é formado de resina, tá certo? Aqui dentro tem cristais. Cada cristal, principalmente a turmalina negra, diminui a radiação eletromagnética. E tem cobre também. E outra coisa, vamos lá. Então, como que funciona isso? Para você ver que isso aqui não é crença, tá? Tem uma explicação técnica. O quartzo, a turmalina negra, tem uma propriedade que chama piezoeletricidade. Então, quando ele é submetido a uma pressão mecânica ou a um campo oscilante, algum estímulo, ele vai gerar cargas elétricas, tá certo? Então, no orgonite, essa resina aqui, ó, o que acontece?
ela vai comprimir os cristais que estão ali dentro e vai potencializar esse efeito piezoelétrico, beleza? Então, ele vai liberar o quê? Pequenas cargas elétricas. Agora, ele vai converter, junto com o cobre, né? Ele vai potencializar tudo isso, porque o cobre não é um condutor, então ele vai ajudar a tudo isso diminuir, então ele vai absorver essa radiação do ambiente e diminuir ela. Bom, além dele fazer tudo isso, ele ainda é bonito, né, gente? Você colocar no ambiente, ele também é bonito.